e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Para aqui. Olha que humildade. Olha que intercessor Neemias é. Olha que coisa linda, mas o mais lindo daqui é ele reconhecer o pecado dele, tanto quanto o pecado dos seus irmãos. E muitas vezes, pelo fato de um nosso irmão estar passando por alguma coisa, deve estar pecando. Deve estar todo fazendo um monte de coisa errada, senão não estava passando por isso. Olha o julgamento. A palavra fala que a gente não pode julgar, cuidado. Mas Neemias sabia que o povo estava passando por isso, por quê? O povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas em nenhum momento ele julgou o povo. Eu não li aqui um julgamento de Neemias. Ele se colocou na brecha, pediu perdão pelos pecados do povo de Israel e pediu perdão pelos seus próprios pecados, pelos pecados de seus pais. E Deus está falando aqui, cuidado com o teu julgamento. A gente tem que fazer o bem. Não cabe a nós julgar, por quem vai ser o juiz é ele. Ele vai vir como juiz. Não é você, não sou eu. Então que possamos entender que o Senhor quer uma igreja, quando ele diz uma igreja santa. Santa, separada, diferente. Porque a acusação tem um monte aí. Mas se eu vejo meu irmão passando uma situação, cabe a mim como igreja estender a minha mão. Quem vai julgar o irmão não sou eu, é o próprio Deus. Que possamos ter esse coração, o coração de Deus, porque se Deus olhasse para cada um de nós, como muitas vezes olhamos para o nosso irmão, merecíamos ajuda? Responde para você mesmo, merecíamos essa ajuda? Eu não merecia. Eu não merecia. Mas a graça dele, o amor, nos alcançou. E por que na hora que eu vou tratar o meu irmão, não quero tratar da mesma forma que eu fui tratado? Por que eu me coloco num patamar acima, como se eu fosse melhor que ele? Senhor, não importa o que ele fez, Neemias está aqui, eles pecaram contra o Senhor. O Senhor permitiu a escravidão na Babilônia, mas Neemias chorou, jejuou, orou, se colocou na brecha, reconheceu os seus próprios pecados e falou: Senhor, ouve o teu servo, ouve essa oração, inclina o teu ouvido. E nós precisamos ser menos julgadores, apontadores de dedo e amar mais. Porque o maior do dom é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, né? E aí vai, mas o maior de todos é o amor. Porque cantar sobre o amor, ler sobre o amor, mas não viver o amor, não adianta. Não adianta. Você está enganando a você mesmo. Aí quando chega aquele dia, ele vai assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas espera aí, Senhor. Eu cantei aqui, eu louvei, arrumei a cadeira, eu fiquei na cantina, eu fui visitar o irmão, mas cadê o amor? Senhor.
eu acho lindo quando ele diz: pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai. Quando a gente se coloca na brecha, a gente não ora só pelo pecado do outro, não. A gente olha pelo nosso. Porque a gente também é pecador. Não se coloque no patamar que você não é melhor que ninguém, nem eu. São pecados diferentes, mas pecado é pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele, quando fala do povo, ele se coloca nós. Ele não fala assim, eles. Ele fala nós. Nós nos corrompemos. Ele não falou, eles se corromperam. Não, ele falou, nos corromperam. Ou seja, ele se incluiu aqui. Porque ele não se viu numa condição melhor que eles. Porque ele reconhece que ele também é pecador. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Vamos lá. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Que amor é esse? Esse amor nos constrange. Eu fico constrangida. Que amor é esse? O povo peca, o povo faz o que é mal aos olhos dele. Ele até permite o povo passar na moenda, mas ele vai lá com aquele amor que só ele tem e que ele é o próprio amor, e retira o seu povo e traz para perto dele, para guardar, proteger, para cuidar. E é esse amor que ele espera de cada um de nós. Que possamos ser amorosos, acolhedores, que possamos estender a nossa mão àquele que precisa, independente de qualquer coisa. Porque você não faz por causa de você, você faz porque Jesus disse, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então temos que ser imitadores de Cristo. Porque se ele fosse olhar para cada um de nós, não teríamos nenhum direito. Mas o amor dele transcende, vai além. Então, ele nos ama de uma forma incondicional. Ele sabe exatamente onde estamos errando. Não adianta fazer escondido, porque os olhos dele são como chama de fogo, vê todos os lugares. Você pode enganar aqui, mas lá onde você está fazendo o que é mal, os olhos dele, ele está vendo. Mas ele não te fulmina, sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele está dando uma oportunidade de você mudar, de você não perder a tua salvação. É assim que ele faz comigo e com cada uma aqui.
Porque Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma incondicional. Incondicional. Ai, Deus. E essa passagem que eu li agora, e vós vos convertereis a mim, eu lembro de 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu inclinarei os meus ouvidos, ouvirei a sua voz, sararei a sua terra. Essa passagem me trouxe à memória esse versículo de 2 Crônicas. Olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que Neemias fez aqui? Se humilhou, orou, se arrependeu dos pecados dele e ainda intercedeu pelo povo e do povo. Eu vou orar só pelo meu pecado, cada um que olhe pelo seu. Não, ele se colocou na brecha e ele orou pelo pecado dele e o pecado do povo. Se o teu irmão está pecando, ora por ele, intercede. Porque hoje é ele, mas amanhã pode ser você. Porque ele falou, cuidado aquele que está de pé, para que não caia. Para de se colocar melhor que os outros, no pedestal. Não somos melhores que ninguém. Lembra de onde ele te tirou. Lembra de onde ele te tirou. E muitas vezes tem cristão que parece que está no pedestal, no top do top. E não é isso. O propósito não é esse. Aprende aqui com Neemias. Que coisa linda, Neemias. Eu aprendi com ele hoje, ontem, há 3 meses atrás, porque eu tô mastigando cada parágrafo. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Outra passagem, quando eu li isso aqui, me lembrou Abraão. Senhor, se tiver não sei quantos justos, mas se tiver um justo, 10 justos, não sei o que, aí chegou no 1, né? Quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e Ló estava lá. E aqui ele falou a mesma coisa de forma diferente. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Ainda existem pessoas realmente que temem ao Senhor, que vive a sua palavra. E é por conta desses que ainda o Senhor está aqui insistindo na vida daqueles que ainda não tiveram a revelação dele. Porque eu vou te falar, se você está em pecado, em prostituição, lascívia, se você está vendo pornografia, se você está adulterando, mas está aqui dentro e se diz cristão, querido, você não é cristão. Você não foi revelado acerca de Jesus. Porque aquele que é revelado acerca de Jesus tem mudança de mente, transformação, o seu caráter muda. O que eu fazia de errado, hoje eu não faço mais, porque isso não convém ao meu Deus. Então não vem me dizer que tu é cristão e fala assim, mas Deus entende, a gente é fraco, é falho. Então tá, ele entende o teu pecado. Pega uma água aí, pastor, bota uma gota de água de fossa e manda ele beber para ver se ele vai beber. Não vai, tu não vai beber. Mas tu quer que ele entenda o teu pecado, a tua porcaria.
Ele não quer você assim. Não quer. O reino dos céus se conquista no esforço. É no esforço. Não é de qualquer maneira. Ele disse que seria fácil. É no esforço. Esforça-te. Tem bom ânimo. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Ele conta com a igreja dele. Ele conta com a igreja. Nos finais dos tempos se erguerá uma igreja poderosa. Poderosa. As pedras não vão clamar, porque Ele pode contar com a igreja dele poderosa, como Ele diz. E que seja eu, que seja cada um aqui, que Ele possa contar. Então, que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, tementes ao Senhor, que vive os seus estatutos, que ama ao seu próximo e que vive a palavra de Deus. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Todas as coisas. Não adianta você ficar brincando que é cristão. Chega em casa, é um terror. Fala errado, não sabe falar com os filhos, não sabe falar com o marido, não respeita a mãe, não respeita o vizinho, não respeita. Aí o povo fala, para ser cristão assim, deixa eu fora da igreja. Ainda dá mau testemunho. Mas ai daquele que vem o escândalo. Ai daquele que vem o escândalo. Nós não temos que ser pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, temos que ser sal. Temos que ser luz. E o Senhor, hoje, nesse dia de hoje, está chamando a mim e a você para sermos pedras vivas, brasas vivas aqui nessa terra e fazer a diferença. Então, que possamos aprender com Neemias a interceder, a nos colocar na brecha e a amar e sentir a dor do nosso próximo. Amém? Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?